Mais uma vez, Pai, nós louvamos a Ti, engrandecemos o Teu santo, poderoso e bendito nome, por esta reunião da Tua igreja. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque um dia nós fomos alcançados pela Tua maravilhosa graça. E, ó Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu, Senhor, a garantia da vida eterna. E o nosso descanso, Senhor, está em Ti. O Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e em Ti, Pai, nós somos gratos porque em Ti nós descansamos. Pai, agora eu lhe peço em nome de Jesus, mais uma vez, que o Senhor confirme a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, trouxe ao meu coração, para que eu possa compartilhar com os meus irmãos nessa noite. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê clareza, Senhor, da Tua palavra. E que a mesma, Senhor, possa ficar gravada em nossos corações. Que a Tua igreja seja edificada, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos, nós vamos ler 3 textos da palavra de Deus. 2 estão em João e 1 está em 1 João. O primeiro texto que nós vamos ler, irmãos, está em João capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. João 15, 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Até aí, amém? O outro texto é um texto bem conhecido de todos nós, João 3,16. Isso aí não precisava nem ir lá, né? A maioria sabe de cor, né? João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Nós lemos João 3,16, agora você vai abrir a Bíblia em 1 João 3,16. Agora é lá no final da Bíblia, 1 João 3,16. Coincidentemente, é 3,16 também. 1 João 3,16. Diz assim: Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos o quê? Dar a vida pelos irmãos. Amém, irmãos? Os irmãos puderam observar nos 3 textos que nós lemos aqui, há uma palavra em comum aqui, é a palavra dar, doação. O primeiro texto diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. O segundo texto nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E esse último texto que nós lemos diz assim que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos o quê? Dar. Dar o quê? A vida pelos irmãos. Então observe bem que os 3 textos estão falando sobre doação. Deus deu. Nós devemos nos doar. Eu estava agora há pouco conversando com meu pai, antes de vir para cá, e falei: pai, o tempo está passando muito rápido. E é uma verdade, irmãos. Eu não sei se os irmãos já observaram, mas a impressão que nós temos que cada dia que passa, parece que o tempo está mais rápido. Já observaram isso? Parece que os dias,
os meses, os anos estão voando. Eu estava conversando isso agora há pouco com meu pai, falando a respeito disso. O tempo está passando muito rápido. Os irmãos observaram que nem bem nós começamos o janeiro, nós já estamos indo para a metade do ano. E não estranhe se daqui a pouco os irmãos falarem assim, olha, daqui um mês é Natal. O tempo está passando muito rápido. A gente observa isso quando a gente olha as crianças. A gente fica um tempo sem ver algumas crianças, quando a gente vê depois de 6 meses, né? Nossa, como que cresceu, como que ficou grande. Mas é assim mesmo. O tempo está passando muito rápido. Irmãos, por que eu estou fazendo essa observação a respeito do tempo? Porque, na realidade, amados, nós estamos vivendo dias de muita agitação. Nós estamos vivendo dia de muita correria. Dias que a gente escuta muitas pessoas falar assim, eu não tenho mais tempo. O dia passou e eu estou sem tempo. Eu estou numa correria tremenda. Não é assim que a gente escuta? Nossa, minha vida está uma correria. Mas você não teve tempo? Olha, não tive tempo para fazer isso. Quando eu vi, já foi embora o dia. Principalmente agora, nesses dias que nós estamos chegando no inverno, né? Você observa que chega às 5 horas da tarde, parece que já está escuro, não é isso? Parece não. Está escuro 5 e pouco. Então parece que o dia já foi. Então, irmãos, nós estamos realmente vivendo dias muito rápido. Vamos dizer assim, de agitação, de correria, o tempo está passando. E, amados, tudo isso, toda essa correria, toda essa agitação, toda essa falta de tempo, isso tem gerado no ser humano uma coisa que não é nada bom. Eu diria que é muito ruim. O que está gerando no ser humano essa correria chama-se individualismo. O que eu estou querendo dizer com isso, amados? Nós estamos, amado, cada dia mais vivendo momentos de desinteresse das pessoas uma pelas outras. As pessoas, amados, elas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais distantes. Nós estamos, amado, cada vez mais deixando de nos interessar uns pelos outros. Cada um de nós está correndo atrás dos seus problemas, dos seus afazeres. Cada um está correndo atrás das suas metas. E com isso, amados, nós nos tornamos cada dia mais seres individualistas, seres distantes um dos outros. É interessante, irmãos, porque nós temos muitas vezes muitos colegas, mas poucos amigos. Porque para você ter amigo, você precisa conversar, você precisa conviver. Eu me lembro um dia que o Felipe, ainda era solteiro, ele falou assim, pai, eu não tenho amigo. E eu falei, filho, aprenda uma coisa. Para você ter amigo, você primeiro precisa ser amigo. Antes de você querer ter amigo, seja amigo. E é interessante, irmãos, porque nós gostamos muito que os outros estendam as mãos para nós. Mas nós não gostamos de estender as mãos para os outros. E nós cobramos isto. Nós cobramos muito porque os outros não estão estendendo as mãos para nós. Não é verdade? O pastor deve ser cobrado muito, porque o pastor não me visita. Agora, quem é que vai visitar o pastor? É fácil nós falar, não, mas a obrigação é do pastor me visitar. Quem disse? A obrigação não é dele visitar. A obrigação é de nós, como um corpo, vivermos nessa comunhão. Essa é uma realidade. Ah, mas é a função dele. Não, a função é minha, é dele e de todos vocês. Mas nós, amados, estamos vivendo num momento de tanta correria, de tanto vai para cá e vai para lá, preocupado conosco, que nós estamos nos esquecendo, irmãos. Estamos nos esquecendo uns dos outros. E isso, irmãos, não é nada bom. Não é nada bom. E Jesus disse, irmãos, nós estamos esquecendo do ensino de Jesus Cristo, que Ele disse que mais bem-aventurado é o quê? Dar do que? Receber.
Mais bem-aventurado é dar do que receber. Agora, nós gostamos muito, sabe do quê? De receber. Mas doar-se é mais complicado. Por isso que eu comecei lendo esses 3 textos, onde nos fala a respeito de doação. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Ele se doou a nós, nós devemos nos doar uns aos outros. Esse é o ensino da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Você sabe como que Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos? Sabe? Você sabe. Será que é por vir à igreja que nós seríamos reconhecidos como os discípulos de Jesus? Será que é por ler muita Bíblia que nós seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus? Será que é por nós dizimarmos e ofertarmos que seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus? Não, amor. Não, irmãos. Jesus disse, lá em João 13:35, abra aí, você está bem perto aí? Vamos lá. Olha como que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. João 13:35. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? O que diz aí na sua Bíblia, irmão? Se vos amardes o quê? Uns aos outros. Sabe como nós seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus Cristo? Se nós amarmos uns aos outros. E amor, irmãos, não é receber. Amor é o quê? É dádiva. Amor é dádiva. E Jesus está dizendo aqui, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos, se vocês, eu vou aqui parafrasear, se vocês se doarem uns aos outros. Mas como é que eu vou me doar se eu estou numa correria, você não sabe dos meus problemas? Você não sabe dos meus compromissos, eu tenho muitas metas, eu estou recém começando a vida. É verdade. Mas isso, amados, não invalida a palavra de Deus. A sua correria, os seus problemas, os meus afazeres, não vai invalidar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que mais bem-aventurado é doar-se do que receber. É bíblico, irmãos. Você sabe aonde que aparece a primeira vez a palavra amor na Bíblia? A primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 2. Olha o que diz lá. Gênesis 22, 2. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 22, 2 diz assim. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Isso é o Senhor falando a Abraão. A quem amas. E vai à terra de Moriá e faz o que com Isaque? Doa ele a mim. Oferece-te ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia. E a Bíblia mostra aqui que amor é o quê? Doação. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, e você vai doar ele a mim. Essa palavra oferecer é doação. E você vai doar ele a mim como sacrifício. Nós sabemos, irmãos, que aqui é a revelação de Abraão. Deus, o Pai, Isaque, Jesus Cristo. Já a revelação lá atrás.
Mas amor, irmãos, a primeira vez que aparece está aqui. Significa o quê? Amor é doação. É Deus dando Jesus em nosso favor. E você sabe aonde que aparece a primeira vez a palavra amor no Novo Testamento? Segundo Filipe, ele estudou lá, foi lá dar uma olhada, eu não sabia disso. Em João 3,16. Porque Deus o quê? Amou o mundo como? De tal maneira que ele fez o quê? Ele deu. Você está vendo como que amor é dar? Amor é doação. Vocês querem ser reconhecidos como os discípulos de Jesus Cristo? 2. Ame. É doar-se. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amados, eu creio que nós precisamos sair, sabe do quê? Desse nosso casulo, vamos assim dizer. Nós precisamos romper o egoísmo. Precisamos romper esse egoísmo, irmãos. Esse individualismo e começar a nos importarmos uns com os outros. Precisamos nos importar uns com os outros, irmãos. Como disse o texto que nós acabamos de ler. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amados, Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que se doou. É o maior exemplo. Se você procurar na palavra de Deus, você vai ver que teve muitas vidas que se doaram em favor de outras pessoas. Nós não vamos entrar aqui em detalhes. Mas se você for estudar a Bíblia, você vai ver pessoas que se interessaram umas pelas outras. E é interessante porque quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente gosta muito de citar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros, como pessoas que tiveram grandes influências na vida de outras pessoas. Mas é interessante, amados, que lendo a palavra de Deus, eu observei que tem um amado na Escritura, que nós esquecemos que ele é um exemplo de doação, e que nos ensina o que é ser um doador. O que é se importar com a vida de uma pessoa. Um irmão muito precioso que está na Escritura, e que nos traz grandes lições. Sabe que irmão é esse? Um irmãozinho chamado Barnabé. Você já ouviu falar em Barnabé? Você que é leitor da Bíblia já ouviu falar. Barnabé é um exemplo de alguém que deu a sua vida, que aprendeu a lei da doação. E vamos dar uma observada na vida desse irmão. Eu quero caminhar com os irmãos aqui, rapidamente, e observar aqui as atitudes deste irmão Barnabé. Como é um amado querido, que aprendeu com o Senhor Jesus a lei da doação. Irmãos, a primeira vez que aparece o nome Barnabé, está lá em Atos, capítulo 4. Abre lá em Atos, capítulo 4. No versículo 32 a 37. Nós temos aqui a igreja, o início da igreja primitiva. Atos 4, 32 a 37. Diz assim a palavra de Deus: e era um o coração, a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos discípulos, dos apóstolos, perdão. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E no versículo 36 diz o seguinte: então José,
apelidado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Amém? Observa bem aqui, aqui aparece a primeira vez o nome de Barnabé. Mas na realidade, Barnabé não era o nome dele. O nome dele era o quê? José. Não era José Amaro, mas era José. O nome dele era José. Mas os discípulos começaram a chamá-lo de Barnabé. Por quê? Por que será? Sabe por quê, amados? Porque o nome Barnabé significa filho da consolação, filho do encorajamento. Ele era um homem que não vivia de aparência. Barnabé era um homem que encorajava os outros, consolava os outros. Então começaram a chamá-lo de Barnabé. Era um homem tão liberal que se preocupava com o reino de Deus. Os irmãos viram aqui que ele vendeu uma herdade que ele possuía pelo preço real e ele, sabe o que? Abriu mão, ele doou para a igreja. Ele tinha no coração isto. Barnabé, ele era um homem liberal, que se preocupava com o reino de Deus. Um homem ali, que muitas vezes nós olhamos e falamos, mas é mais um ali. Não. Vocês vão ver a importância de um homem, quando ele quer olhar para a vida de Cristo e falar assim, eu quero viver a vida do Mestre. E Barnabé tomou posse da vida do Senhor Jesus Cristo. Mas a história não termina aqui. O que aconteceu, irmãos? Nesse momento aqui, a igreja estava vivendo o melhor momento. Era o melhor momento, pastor. As almas estavam se achegando, muitas vidas se convertendo ao Senhor, os milagres estavam acontecendo naquele momento ali da igreja. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que este momento da igreja, vamos dizer, vou usar uma palavra aqui que os irmãos não gostam muito não, mas um barulho santo, né? Que estava havendo um movimento ali em Jerusalém. Muitas almas se convertendo, outras sendo curadas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que os religiosos, aqueles que crucificaram a Jesus Cristo, a inveja bateu. E eles começaram a então fazer, sabe o quê? Uma perseguição. E começa, sabe como? A primeira coisa que acontece, eles vão e apedrejam. Quem? Estevão. Estevão. Mas, amados, é aqui que aparece a primeira vez o nome do apóstolo Paulo. Na realidade, ele se chamava anteriormente Saulo. Primeira vez aparece aqui o nome Saulo. Você quer ver? Abra lá em Atos 7, 58. Diz assim: depois que Estevão estava ali pregando, diz assim, Atos 7, 58. E expulsando-os da cidade, o que eles fizeram? Apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes, aonde, irmãos? Aos pés de um jovem, chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu quero destacar o versículo 58. Estava ali, naquele momento, um jovem, chamado como? Saulo. É a primeira vez que aparece o nome de Paulo, no caso aqui, Saulo. Saulo gostou. Ele era um religioso, terrível,
terrível, se achava o cara. Os irmãos sabem muito bem como se ele se sentia. Ele era um fariseu, um conhecedor da Escritura, poliglota. Era um homem de muito conhecimento, um jovem, apesar de que tinha mais de 30 anos, porque para ser fariseu tinha que ter mais de 30 anos, mas era um jovem. Está aí o Tiago lá no fundo, que tem mais de 30, é um jovem, não é isso, Tiago? Né? Mas era um jovem, e jovem tem esse impulso. E Tiago, perdão, e Saulo estava ali, e ele gostou daquilo ali. E olha o que aconteceu, vai no capítulo 8. No capítulo 8 diz assim: Saulo consentiu na morte dele. De quem? De Estevão. E ele gostou. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, os encerrava na prisão. Que homem cruel! Que homem terrível esse Saulo! Nós ouvimos aí, esses dias atrás, talvez alguém viu, alguém filmou uma mulher lá em Araraquara, sendo algemada, porque estava andando no parque, e por conta do decreto que ela não podia estar andando no estado de São Paulo, não pode por conta da pandemia, ela foi algemada. Alguém viu esse vídeo? Viu? E nós ficamos revoltados com aquilo ali, porque tomou a liberdade daquela mulher, tirou a liberdade daquela mulher. Muitos falam, mas isso é um absurdo, e realmente nós achamos um absurdo. Mas você já imaginou alguém entrar na sua casa, porque você está confessando a palavra, te arrancar de dentro da sua casa, e levar você preso, porque você está confessando o Senhor Jesus? Pois era isso que o apóstolo Paulo, que não era Paulo, Saulo fazia. Um homem terrível. E Barnabé? Cadê o Barnabé? Barnabé, irmãos, continuava em Jerusalém, firme na palavra. Mas a palavra de Deus diz, amados, vocês conhecem, eu vou correr aqui. A palavra de Deus diz que Paulo, muito interessado em aprender mais, ele pede carta aos sacerdotes e fala assim: quero ir a Damasco, para lá aprender os da seita. Porque ele chamava o cristianismo de seita. Saulo, perdão. Saulo. É que eu estou falando, é Saulo. Então ele vai para Damasco, e os irmãos sabem muito bem o que acontece. Quando ele está chegando pertinho da cidade de Damasco, ele é surpreendido pelo Senhor Jesus Cristo. E eu não vou entrar no detalhe da conversão, mas o apóstolo Paulo então ali chega a uma experiência com o Senhor de novo nascimento. Aquele homem terrível, aquele homem grosso, que não tinha sentimento pelas vidas, agora é um homem regenerado. Regenerado. E sabe o que acontece com o apóstolo Paulo? Irmãos, quando a gente recebe uma palavra, você se lembra o dia que você se converteu, que o Senhor o converteu? Você se lembra o dia que você tomou posse da palavra de Deus, que você queria sair falando para todo mundo daquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida? Não foi assim na sua vida? A gente quer falar parece, nossa, nós queremos falar. E o apóstolo Paulo agora, convertido ao Senhor, ele então quer pregar o Evangelho. Mas o que acontece? Lá em Damasco, as pessoas falam, mas para aí, não é esse que veio aqui nos prender e agora está pregando Jesus Cristo? Tem alguma coisa errada.
Olha o que diz aí no versículo 19, de Atos 9. Tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos, lá em Damasco, que estava em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Presta atenção. O homem que perseguia os cristãos, agora está pregando Jesus Cristo. Amados, isto incomodou aqueles que estavam ali. E sabe o que resolveram fazer com Saulo? Versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para fazer o quê? Para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhes a vida. Tomando-os de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. Até aí. Presta atenção. Saulo agora, convertido ao Senhor, ele começa então a pregar o Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo diz que ele foi para a região da Arábia, depois deste local. E ele ficou lá durante 3 anos. Mas depois ele voltou a Damasco. Só que Paulo, no caso Saulo ainda, ele não conhecia os apóstolos. Ele não conhecia. Vocês lembram quando ele saiu de Jerusalém? Ele saiu para buscar cristãos lá em Damasco. Só que ele não voltou para Jerusalém. Ele não voltou. De lá de Damasco ele saiu para outras regiões. Depois ele voltou a Damasco. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que Paulo desejou ir a Jerusalém conhecer o quê? A igreja. Só que quando ele toma essa decisão de conhecer os irmãos lá em Jerusalém, Paulo agora encontra um grande problema. Sabe qual é o problema que ele encontrou? A desconfiança dos discípulos. Olha o que diz o versículo 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos fizeram o quê? Estão presentes? Todos temiam, não crendo que ele fosse o quê? Que situação. Que situação agora? O homem terrível, que realmente não tinha uma boa, vamos assim dizer, como é que a gente fala, um bom histórico, e agora convertido ao Senhor, ele resolve voltar. E chega lá, todo mundo fala, será que realmente ele se converteu mesmo? Imagine aqui, irmãos, que chega alguém aqui dentro, que começa a participar conosco aqui, e entra aqui bêbado, largado, que já deu muito problema na vida, e aí ele ouve o Evangelho, conhece o Evangelho, e vai embora. E a gente só escuta notícia ruim dele, só notícia ruim, que ele foi um cara terrível, olha, batia na mulher, abandonou a família, bêbado, um cara terrível. Você conhece esse tipo de pessoa? Já viu esse tipo de pessoa? Pois é. E aí ele vai embora. E lá ele se converte ao Senhor, o Senhor o alcança. Quando ele chega de volta aqui, como é que a gente olha para ele? Beto. Eu não falei que era do Beto que eu estou falando não, por favor, hein? É que eu lembrei do Beto.
Como é que a gente olha para as pessoas? Será realmente, pastor, que esse cara se converteu? Será realmente que houve uma conversão verdadeira? Sei não, hein? Estou em dúvida. Irmãos, essa era a dúvida que tinha no coração dos discípulos ali em Jerusalém. Eles temiam que Paulo, que Saulo, não tivesse se convertido ao Senhor verdadeiramente. Mas eu estou falando com os irmãos de Barnabé. Eu não terminei a história de Barnabé. Eu disse para vocês que Barnabé era um homem que se doava. E eu pergunto aos irmãos, quem é que entra agora na jogada? Jogada, até esquisito isso, né? Quem é que entra na história, vamos assim dizer? Sabe quem que entra na história? Quem entende o que é doar-se para outro. E aí, sabe quem é que tem que intermediar essa situação entre a igreja e Saulo? O amado filho da consolação, o amado filho do encorajamento. Ele assumiu a responsabilidade para si. Ele entendeu a situação daquele irmão que abandonou tudo por Jesus Cristo. E ele então vai e faz a intermediação. Olha o que diz o versículo 27. Diz assim: então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. Uma paradinha aí. Barnabé chega para os apóstolos e fala: olha, esse homem teve um real encontro com o Senhor Jesus. Eu acredito na obra da cruz, na vida desse homem. Amados, pergunto, será que nós teríamos essa coragem de intermediar? Será que nós teríamos essa disposição? Qual é a nossa visão? Será que nós não chegaríamos falando assim, bom, deixa o tempo passar, para ver se realmente é verdadeiro isso? E eu falo para os irmãos, sabe por quê? Porque isso aconteceu com a minha vida, essa desconfiança, com relação ao irmão Beto. Porque o dia que o Beto voltou, eu falei, deixa o tempo passar, que eu quero ver se realmente houve uma conversão na vida desse homem. Quem era eu para julgar o irmão Beto? Quantos anos faz, Beto? 7 anos. Glória a Deus. Os irmãos entendem que muitas vezes nós estamos tão preocupados conosco e nos esquecemos em doar-se em favor dos outros. Ah, mas e se você errar? Não importa se eu errar. Não importa se eu tivesse dado crédito para o irmão Beto e ele errasse. Não importa, irmãos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a vida em meu favor, em teu favor. Nós devemos nos doar em favor dos outros. Está na Bíblia, irmãos. Olha aqui esse amado Barnabé. Um homem que muitas vezes a gente olha na Escritura e passa tão rapidinho. Mas os irmãos viram, já começou abrindo mão lá no início da igreja. Mas a história não acaba aí. Não acaba aí, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, agora convertido ao Senhor, ele estava ali com todo o desejo de pregar o evangelho, como ele sempre foi. Não foi isso que aconteceu lá em Damasco? Então Paulo começou a pregar o evangelho ali em Jerusalém. E começou a falar de Cristo. E sabe o que aconteceu? Versículo 28. E andava com eles quem? Com os apóstolos, em Jerusalém, entrando e saindo. Falava ousadamente no nome de Jesus, estou lendo o versículo 29 do capítulo 9. Falava e disputava também contra os gregos,
Mas eles procuravam fazer o quê? Matar. Procuravam matar o apóstolo. E amados, o que acontece agora? A igreja resolve tomar uma decisão. Qual é a decisão que a igreja toma, irmãos? Sabe qual é a igreja que a decisão toma? Paulo, nós vamos mandar você lá para suas terras natal. E eles pegam Paulo e mandam, sabe para onde? Tarso. Paulo de Tarso. Já ouviu falar? E eles pegam e mandam Paulo para Tarso. E Paulo, o novo convertido, vai embora para uma cidade que eu não sei se tinha discípulo lá em Tarso. Mas a igreja toma essa decisão. E amados, durante a perseguição que houve na igreja, pelo próprio Paulo, na época Saulo, muitos irmãos fugiram de Jerusalém. E eles foram para outras regiões. E nas outras regiões que esses irmãos saíram, o que eles fizeram, irmãos? Você já leu o livro de Atos? Sabe o que eles fizeram? Esses outros irmãos, eles pregavam o evangelho aonde eles iam. E o evangelho chegou até uma cidade chamada Antioquia. E lá naquela cidade, em Antioquia, muitas almas começaram a crer no evangelho. E a igreja de Jerusalém estava lá. Aonde estava Barnabé? Eric. Estava onde? Pastor Paulo, onde estava Barnabé? Não é nessa hora. Onde estava Barnabé? Ainda em Jerusalém. Estava lá em Jerusalém. Mas lá em Antioquia, a igreja ouviu falar, a igreja de Jerusalém, ouviu falar que muitos irmãos agora estava havendo muitas conversões na cidade de Antioquia. O que a igreja faz, irmãos? A igreja de Jerusalém tem que enviar alguém para lá, para cuidar daqueles irmãos. Quem eles enviam, Maico? Mais uma vez, o nosso amado irmão Barnabé é a pessoa escolhida para ir até Antioquia. Que irmão abençoado, né? Que a gente não dá valor nenhum, né? Mas olha o irmão abençoado. E lá vai Barnabé, o filho da consolação, para Antioquia. E olha o que acontece. Capítulo 11, versículo 19. Diz assim: os que foram dispersos, estou lendo o versículo 19 do capítulo 11. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava onde? Em Jerusalém. Então o que eles fizeram, irmãos? Enviaram o quê? Barnabé para onde? Antioquia. Lá vai Barnabé. Novamente. O qual, quando chegou, ele viu a graça de Deus. Sabe o que aconteceu com Barnabé quando ele viu tudo aquilo ali?
se alegrou, exortou a todos aqui com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Dá uma paradinha aí, amém? Olha a característica desse homem, Barnabé. Um homem otimista, por isso que era filho do encorajamento, porque diz que quando ele chegou lá, ele se alegrou e exortou a todos que permanecessem firme. Irmãos, fique firme, continue firme nessa fé. Filho do encorajamento, Barnabé. Mas ele tinha mais uma característica, irmãos. Barnabé era um homem, diz a palavra, de bem, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé. Sabe por quê, amados? Para nós vivermos uma vida como este homem aqui, como Barnabé viveu, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Barnabé creu na pessoa do Senhor Jesus Cristo e tomou posse dessa palavra. Ele foi batizado com o Espírito Santo da promessa e ele ficou cheio. E um homem cheio do Espírito Santo, ele se importa com outros. Um homem cheio do Espírito Santo, ele ama o próximo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele se doa a outros. Barnabé era este homem, cheio do Espírito Santo. E mais uma vez Barnabé me surpreende. Sabe como? Cadê o irmão Paulo? Saulo. Eu não consigo. Cadê o irmão Saulo? Aonde está o irmão Saulo, irmãos? Aonde que a igreja mandou? Lá em Tarso. Esse irmãozinho não pode ficar lá. Esse irmão é uma bênção. Sabe o que aconteceu com Barnabé? Eu vou lá buscar esse amado querido. Esse homem é muito útil para o Evangelho. E no versículo 25 diz assim: partiu Barnabé para Tarso, a buscar quem? Saulo. Achando, o conduziu para onde? Vem para cá, para Antioquia. Você é muito importante aqui, Saulo. Irmãos, já estou caminhando para o final. Vocês observaram como é importante a vida de alguém para você e para mim? Eu sei que muitos irmãos vão falar assim: mas o Barnabé teve um problema com Saulo, lá na frente, por causa do sobrinho de Barnabé, que João não quis acompanhar, João Marcos, não quis acompanhar num determinado momento, onde Paulo e Barnabé estavam no ministério, pregando o Evangelho, e o sobrinho de Barnabé, João Marcos, resolveu voltar para Jerusalém, e eles se desentenderam naquele momento. E a Bíblia fala que Barnabé foi acompanhar Marcos e Paulo junto com Silas. Mas isso, amados, não invalidou o ministério tanto de Paulo como de Barnabé. Sabe por quê? Porque se nós olharmos na Escritura, nós vamos ver que tanto Paulo como Barnabé continuaram pregando o Evangelho. E o mais importante, aquele sobrinho que foi o pivô entre Paulo e Barnabé, daquele momento ali, ele se tornou uma bênção pela influência de Barnabé na vida dele. Sabe quem é João Marcos? Quem escreveu aqui o livro de Marcos. E Paulo disse a respeito de Marcos, no caso João Marcos, me é muito útil. Aquele que deu problema resolvido, amados. Nós não podemos pegar e colocar essas coisas, irmãos, na igreja, porque eu não estou me entendendo muito bem com o Beto ali num determinado assunto, mas isso não pode invalidar a minha comunhão com o irmão Beto. Nós temos que continuar
de mãos dadas, juntos no ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque tanto Paulo como Barnabé eram homens cheios do Espírito Santo. E amados, a história nos mostra que esses homens foram homens abençoadores. É interessante, amados, como que Barnabé foi um homem muito importante na vida do apóstolo Paulo. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele aprendeu isso. E o apóstolo Paulo se tornou um homem muito importante na vida espiritual de Timóteo, de Tito e de tantos outros que os irmãos conhecem na Escritura. Quantos o apóstolo Paulo se doou? Olha a importância hoje para mim e para você das Escrituras, porque a maioria das cartas que nós temos aqui foram cartas escritas por quem? Pelo apóstolo Paulo. Agora, quem lá atrás estendeu a mão para o apóstolo Paulo? Quem? Sabe por quê? Porque o Filho da Consolação se importou com o amado que estava sendo rejeitado pela igreja. A Bíblia não fala isso, mas a impressão que eu tenho, irmãos, isso é coisa minha, por favor, viu? Senão vamos gravar aqui, eu vou falar que está escrito na Bíblia, não está escrito na Bíblia. Mas a impressão que eu tenho é que a igreja meio que quis se livrar um pouco de Paulo naquele começo. Porque Paulo estava dando problema ali. Então falou assim, tira esse cara daqui e manda embora ele lá para Tarso. Isso é uma coisa minha, irmãos. É a impressão que quando eu leio aqui eu vejo. Mas isso é uma coisa, cada um de vocês tome. Isso não vai mudar nada. O ponto que eu quero dizer é o seguinte. Que Barnabé foi um exemplo, uma testemunha de um cristão doador. Eu quero encerrando, amados, dizer o seguinte. Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo, Ele é aquele que fez e que continua fazendo a diferença na minha vida e na sua vida. Quanta importância Jesus deu para tantas vidas. Pessoas que eram desprezadas, como a mulher samaritana, como Zaqueu, como tantos outros que eram desprezados, mas Jesus fez a diferença na vida desses homens. E fez a diferença na minha vida e na tua vida. E eu pergunto, irmãos, você está fazendo a diferença na vida dos outros? Pare para pensar. Nós precisamos parar, irmãos. Dar uma paradinha, pensar. Será que eu tenho me importado com a vida dos meus irmãos, do próximo? Ou será que eu estou tão preocupado com os meus afazeres, com os meus problemas, com as minhas metas, que eu não estou tendo nem tempo para visitar um irmão, para ligar para o irmão, para orar pelo irmão, para mandar uma mensagem para o irmão, para se importar com o irmão? Irmãos, o que o Senhor deseja da igreja é que haja unidade. E para ter unidade, nós precisamos nos doar uns aos outros. Eu preciso me importar com você. Vocês precisam se importar com a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus deixou muito claro que mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu termino aqui lendo mais uma vez aquele texto onde a palavra de Deus diz: Ele deu a vida por nós e nós devemos dar o quê? A vida pelos irmãos. Está na Bíblia, irmãos. Seja um doador. Dê
a sua vida, você pode ter certeza, a importância disso na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu tenho na minha vida algumas pessoas que foram muito importantes para eu continuar firme nessa vida cristã. E eu sou grato a Deus por esses amados. Que os amados pensem um pouco, façam uma reflexão e comecem a pensar sobre a importância de sermos como Jesus e como Barnabé, que é aquele que olhou para Jesus e falou: eu quero ser como o mestre, um doador. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos mais uma vez por este momento na tua presença. Te agradecemos por esta semana que o Senhor já está nos concedendo, também pelas bênçãos que nós cremos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Eu agradeço por esta reunião da tua igreja. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.